Olá, galerinha! Vamos começar com o curso de Geometria do nível 1 do POT. A gente começa com a primeira aula de área, calculando área, mas por mais confortável que você se sinta calculando área, dá uma olhada nos exercícios todos, tenta fazer todos os exercícios, porque eu tenho certeza que vão ter alguns que vão desafiar você, por mais familiar que você se sinta. Mas, aqui, para ser bem introdutório, como que a gente faz para calcular áreas? A gente vai focar em 3 principais regrinhas na nossa cabeça. Primeira é a área do retângulo. A gente vai dizer que um retângulo que tem lado x e outro lado y, a área dele vai ser x vezes y. Exemplo, digamos que a gente tem um retângulo 3 por 5. Qual vai ser a área desse retângulo? 15, ok? É só fazer a multiplicação. Segunda regrinha. Por mais esquisita que seja a sua figura, você consegue calcular a área dela quebrando ela em partes. Então, por exemplo, eu acho que isso é um pentágono. Você pode quebrar ele em diferentes triângulos e aí você vai passar a ter 3 figuras. E o que você faz é calcular a área de cada uma delas para alcançar a área total. Lembrando que às vezes é mais fácil você calcular o que tem fora do seu... Se ele estivesse dentro de um objeto maior, às vezes é mais fácil você calcular a área do que tem fora para depois subtrair. Depois vocês vão ver como é que isso funciona. E a terceira regrinha é que se a gente tem 2 objetos idênticos, tudo bem, as minhas estrelas não estão tão idênticas assim, mas se você tem 2 objetos idênticos, a área deles é para ser a mesma. Então aqui a gente teria mesma área. Certo? Esses são os 3 princípios que a gente vai usar para todos os nossos exercícios. E então vamos seguir para o próximo quadro. Agora que a gente já sabe essas 3 regrinhas, como por exemplo calcular a área de um paralelogramo. Quais as informações que eu preciso ter sobre o paralelogramo para achar a área dele? Lembrando que a gente sabe a área do retângulo, tá? A princípio você só sabe calcular a área do retângulo, mas como a partir daí calcular a área do paralelogramo? Lembrando que o paralelogramo é uma figura com 4 lados, onde lados opostos são paralelos, estão na mesma direção. Então esse lado paralelo a esse lado é paralelo a esse, isso forma um paralelogramo. Como calcular essa área? Então o truque aqui é o seguinte, imagina que tem um segmento imaginário aqui do paralelogramo e esse pedaço aqui eu vou movimentar ele para cá. Então repara que como esses lados eram paralelos, eu posso simplesmente arrastar esse pedaço e trazer ele para cá. Então, em vez de eu calcular a área da figura original, o que eu vou fazer é calcular agora a área dessa nova figura. E o interessante é que essa nova figura, na verdade, é um retângulo. Como eu tracei aqui um segmento perpendicular a um dos meus lados, no final das contas, eu vou ter um retângulo. Então, para calcular a área do paralelogramo, eu vou precisar dos lados deste retângulo. E quais são os lados desse retângulo? Eu tenho esse lado e esse lado. Eu só preciso entender o que são esses objetos no meu paralelogramo original. Um deles é um lado, isso é um lado do meu paralelogramo original. Então, digamos, eu posso chamar de base, B. E isso aqui ele não é o outro lado do paralelogramo. O outro lado do paralelogramo ele está inclinado. Eu quero, na verdade, a altura do paralelogramo, que por alguma razão esquisita a gente costuma usar H para chamar de altura. Então, no final das contas, o que eu preciso de um paralelogramo para saber a área dele é base e altura. E a área vai ser base vezes altura. Certo? Isso é para a área do paralelogramo. Agora, como que eu faço para calcular a área de um triângulo? Como esse triângulo aqui. Então, aqui o meu truque foi mexer um pedaço do objeto. Mas outro truque possível é eu duplicar o meu objeto para obter algum outro que eu consiga calcular a área. Então, por exemplo, imagina que eu vou duplicar esse triângulo
só que eu vou colocar ele num lugar de forma que forme uma figura para mim conhecida. Então, por exemplo, se eu pegasse esse triângulo, rodasse e colocasse ele aqui, né? Não consigo fazer isso com a minha mão, mas a ideia é fazer assim, dar uma rodadinha. O que a gente vai ter? Olha só o que eu fiz. Eu peguei ele e dupliquei, coloquei aqui. Esse pontinho vai virar esse pontinho, esse vai virar esse e esse pontinho veio para cá. Agora eu tenho o dobro do meu triângulo original. E agora essa figura é um paralelogramo e eu consigo calcular. E o que eu preciso do paralelogramo? A base e a altura. Então eu vou precisar aqui da base do meu triângulo. E a altura do paralelogramo vai ser já a altura do meu triângulo. Então, novamente, eu só preciso saber base e altura. Só que lembrando que a área desse paralelogramo não vai ser a área do triângulo. Eu consigo calcular a área do paralelogramo. A área do paralelogramo vai ser base vezes altura. Só que esse paralelogramo, ele contém dois triângulos. Dois do triângulo que eu quero. O que eu quero é metade da área do paralelogramo. Então, eu vou dividir esse valor por 2. Então, com isso a gente conclui, além do nosso axioma original, que era a área do retângulo, a gente tem também a área do paralelogramo e a área do triângulo, baseado só naquelas 3 coisinhas que a gente tinha. Vamos para o próximo quadro. Vamos então resolver alguns exercíciozinhos para treinar, absorver algumas questões. Primeiro exercício, você tem 4 quadrados, eles estão sempre marcando os pontos médios dos lados, e a pergunta é: quantos desses quadrados tem a área achurada como 1/4 da área do quadrado? Então, o que ele quer dizer com isso? Se você calcular a área desse quadrado, essa área achurada, quanto vai ser a proporção dela com relação ao quadrado? Se for 1/4, você considera. Aí você faz isso com todo mundo. Então, vamos olhar para cada uma delas e ver se forma 1/4 ou não da área. Primeiro exemplo, lembrando que sempre esses pontinhos são o ponto médio. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente faz é, a gente dividir o quadrado em vários pedaços que se assemelham ao que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu gostaria de entender a proporção desse triângulozinho dentro desse quadrado grande. Então, eu divido em vários deles. E todos esses novos triângulozinhos são idênticos. Então, eles têm que ter a mesma área. No total, eu tenho 8 triângulozinhos dentro desse quadrado. Então, 2 dos 8 triângulozinhos formam 2/8 de área do quadrado, que vai ser a mesma coisa do que 1/4. E assim a gente faz. Nesse aqui, como que a gente vê um quadradinho, qual é a proporção de um quadradinho? Eu não vou conseguir dividir todo o quadrado grande em quadradinhos desse tamanho, porque aqui eu quebrei em triângulos. Mas então eu vou dividir tudo em triângulo, eu divido no que eu consigo. Então aqui, imagina que eu dividi todo mundo em triângulo. Esse triângulozinho já é menor que esse. Aqui, todos eles são idênticos, todos esses triângulos pequenininhos são idênticos. Só que eu consegui 16 desses triângulos idênticos dentro do quadrado. Então, cada triângulozinho tem 1/16 de área do quadrado grande. Eu vou obter 1, 2, 3, 4 triângulozinhos achurados. Então, eu tenho 4/16, a área, que vai ser também igual a 1/4. Nesse daqui, mesma coisa, eu tenho triângulozinhos, repara, são iguais, do mesmo tamanho dos que eu tinha antes. A minha divisão pode ser a mesma, eu posso dividir assim também. São 16 triângulos, eu tenho 4 triângulozinhos, vai dar na mesma coisa que eu tenho aqui. 4/16, 1/4 da área do quadrado grande. E esse último aqui, eu também posso dividir em vários triângulozinhos do mesmo tamanho. Nesse caso, o triângulo é desse tamanho aqui. Então, a divisão é bem parecida com a que está aqui. No final das contas, eu vou ter 8 triângulozinhos, cada um deles tem a mesma área,
Então, um deles tem 1/8 de área, dois deles tem 2/8, que é também 1/4. Então, no final das contas, todas essas figuras têm 1/4 de área achurada. Show? Próximo exercício. A gente tem a informação de que a área desse quadrado é 20 centímetros quadrados. A área do quadrado grande. E aí a pergunta é, bom, se esse aqui é o ponto, é o centro do quadrado, é realmente bem o lugar de simetria desse quadrado, qual é a área achurada? Então, a gente quer saber qual é a proporção desse quadrado grande a gente tem nessa parte achurada. E a gente pode fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima, dividir em um tamanho que seja igual para todo mundo. Nesse caso, eu posso dividir em triângulos, dessa forma. Todos esses triângulos são iguais. Eu tenho no total 8 triângulos. Então, os 8 triângulos estão dando no total 20 centímetros. Cada triângulo, então, tem 20 sobre 8 centímetros quadrados. Só que eu quero a área de 3 deles, então multiplico por 3. Beleza? Então, no final das contas, aqui vai dar uma fração. Aqui eu posso cortar por 4. Ficou 15 sobre 2. Tá tudo bem. Não precisam ficar nervosos. Uma fração ainda é um número e essa é a resposta do nosso exercício. E nesse último, pede para calcular a área achurada. No terceiro exercício. Falta uma informação que é... Tá, mas qual é a área do quadrado grande? Eu preciso de alguma informação para comparar as áreas. Então, digamos aqui, vamos estabelecer que a largura desse quadrado é 4. Então, cada um desses segmentinhos vale 1. Um que você quiser, 1 centímetro, 1 milímetro, o que você quiser. Cada lado está separado em 4 pedaços exatamente iguais. Todos os segmentinhos vão ter 1 centímetro. E a gente quer saber quanto é que vale a área desse quadrilátero aqui no meio. Esse é um exemplo em que fica um pouco mais difícil eu calcular a área de dentro, separando ele em 2, do que eu simplesmente calcular os triângulos do lado de fora. Porque desses triângulos de fora, eu conheço a base e a altura. Porque eles são triângulos comportados, né? Esses triângulos daqui, eu já não consigo achar a altura com tanta facilidade, se eu separasse aqui em 2. Então, nosso método aqui vai ser calcular a área de cada um desses triângulos de fora, calcular a área do quadrado todo e subtrair, certo? A área do quadrilátero, do quadrado cheio, é 4 por 4, 16. Então, na verdade, minha meta é fazer 16 menos, e aqui a soma dos pequenininhos. Então, vamos lá para esse primeiro. Vou nomear eles. Esse primeiro, qual é a área dele? Eu posso escolher a base que eu quiser, tá? Quando eu fiz a demonstração da base, demonstração da forma da área do triângulo, a gente pode escolher qual é a base. Quando eu faço um triângulo assim, é natural para a gente pensar que a base é o que está embaixo. Mas, na verdade, qualquer outro lado do triângulo poderia servir de base. Eu posso entender isso aqui como a base, só que a altura, eu preciso ter uma altura correspondente àquela base, tá? Seria algo assim. Então, eu tenho essa altura e essa base. Então, eu tenho 3 jeitos diferentes de calcular a área de um triângulo, dependendo da base que eu escolho. Nesse caso aqui, eu vou querer escolher a base. Por exemplo, eu quero que essa seja a minha base, tá? Então, qual vai ser a minha altura? Eu vou pegar o vértice oposto e aí eu vou ver qual é a distância desse vértice oposto até a base. E nesse caso, como os triângulos são retângulos, mais tarde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, a altura já é esse tamanho, tá? Então, aqui nesse caso a base é 1, porque a gente tem um segmentinho. E a altura é 3.
Então, a área desse triângulo aqui é quanto? Base vezes altura sobre 2, tá? Mais. E esse aqui, eu posso escolher, por exemplo, essa pode ser minha base, que é algo bem natural para mim, né? Porque ela tá embaixo. E a altura dela seria esse tamanho. Então, novamente, eu tenho base vezes altura sobre 2, só que a base, nesse caso, tem 3, tamanho 3. Então, fica 3 vezes 1, que é a altura, sobre 2. E esse outro triângulo aqui, ele já tem uma área diferente. Eu posso escolher essa ser a base, de tamanho 1, e a altura tem tamanho 2. Tá? Então, vai ser 1 vezes 2 sobre 2. Vou parar de usar cores porque... Tá? 1 vezes 2 sobre 2. E esse último, posso escolher essa sendo a base. Base tem tamanho 3 e a altura tem tamanho 2. Então, fica 3 vezes 2 sobre 2. E agora a gente faz essa continha aqui para calcular a área no final das contas. Aqui dá 3 meios mais 3 meios, deu 3. Aqui deu 1 e aqui deu 3. Então, 3 mais 1 mais 3, 7. 16 menos 7, 9. Então, a área achurada é 9, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai ver mais alguns exercícios.